que eu venho e me encontro com vocês, então eu queria agradecer a oportunidade, dizer que é uma honra estar aqui com vocês, tá? Meu nome é Patrícia, vocês já sabem, eu trabalho na Secretaria de Educação, no núcleo de inclusão escolar das pessoas com deficiência, tá? O papel desse núcleo é, dentro da Secretaria, coordenar e propor ações de formação e ações que permitam apoiar a escola para que a escolarização das pessoas com deficiência possam se dar junto dos demais estudantes em todas as escolas da rede. Tá? Aí eu vou explicar um pouquinho para vocês. Nós temos lá na educação infantil uma prioridade para pessoas com deficiência. Então, no período de inscrição de crianças de 4 meses a 5 anos e meio para a educação infantil, as famílias que desejarem se inscrever e têm filhos com deficiência nessa idade, elas apresentam um relatório que comprove. Então, essa inscrição ela é prioritária, ou seja, as crianças com deficiência elas têm uma vaga garantida. Por que isso? Porque, primeiro que durante o processo de inclusão escolar, tá? Eu queria parar um pouquinho que eu estou falando para explicar uma coisa antes, eu vou falar inclusão toda hora. Então eu queria explicar um pouquinho por que a gente usa educação inclusiva e inclusão. O que quer dizer essa palavra, tá? Ela não é uma palavra de moda, uma palavra à toa, ela carrega um sentido muito importante. E aí eu resolvi parar e dizer disso, porque a gente às vezes acha que todo mundo está entendendo toda a palavra que a gente está dizendo, né? E eu vi que um dia meu filho, quando era pequeno, perguntou para mim assim, qual a árvore que dá biscoito? Né? Quando ele era criancinha. Aí eu me dei conta que não era óbvio que o biscoito era industrializado, né? Bem, poderia ser que tivesse uma árvore que desse o biscoito, né? E eu saltei essa explicação para ele, não é? Dizer para vocês o seguinte, bem rapidamente. Tem uma diferença quando eu falo de inclusão escolar das pessoas com deficiência, de inclusão das pessoas com deficiência, de sociedade inclusiva. Sabe por quê? Porque por muitos anos o que se pensava e as estratégias que se propunham eram estratégias que tinham por objetivo ajudar e tentar fazer com que as pessoas com deficiência melhorassem em sua deficiência, para que aí sim elas pudessem fazer parte da sociedade da escola. Tá? Isso marcou a história, a abordagem educacional dessas pessoas, a vida dessas pessoas por décadas. Tá? Qual que é a diferença então que faz quando eu uso essa palavra? A diferença é que nessa palavra existe uma responsabilidade de todos nós que não temos deficiência. Ou seja, a ideia é que a sociedade precisa se transformar, ela precisa melhorar para ter condições de oferecer o que é necessário para que as pessoas com deficiência façam parte dela, porque elas já fazem parte dela, mas foram afastadas em vários setores, né? E nós fizemos essa sociedade maluca, de um prédio que não tem elevador, de um elevador que não comunica o andar, de você atravessar a rua, só pode atravessar a rua e subir num ônibus quem tem os movimentos perfeitos, o equilíbrio, as duas pernas, não é isso? Então nós fizemos de conta há muito tempo que essas pessoas não existiam. Então é o direito delas fazerem parte. E quem precisa mudar não são elas. Quem precisa mudar somos todos nós, do ponto de vista da população, né? Quanto cidadãos, do ponto de vista das responsabilidades de cada política pública, cada segmento para com elas, tá? E aí a gente inicia esse movimento que vocês veem de tentar fazer o transporte urbano se tornar acessível, as ruas se tornarem acessíveis. Vocês já entram em elevadores e já ouvem, veem que o elevador fala ao andar, né? Algumas vezes, ainda são pouquíssimos, né? Fala que está abrindo a porta, fechando a porta. Então esse é um movimento de toda a sociedade, ok? E a lógica é essa então, não é elas que têm que correr atrás, nós é que temos que correr atrás de reconhecer a humanidade das pessoas, ok? Então essa diferença, ela é importante para entender. Bom, a educação infantil é uma prioridade porque a gente precisa, e aí teve de fato esse impacto,
receber as crianças com deficiência da escola em idade própria de escolarização. Porque quando começa esse movimento, as crianças chegavam para a gente com 9 anos, 10 anos de idade, sem nunca ter ido numa escola. Então a ideia é que a gente pudesse, dando essa prioridade, pudesse atuar com essas crianças e oportunizar às outras crianças que não têm deficiência este convívio desde cedo. Coisa que eu não tive, né? Eu tenho 47 anos e nunca tive um colega com deficiência na minha escola. Nunca senti falta deles, nunca pensei por que eles não estavam ali e nunca aprendi a lidar com uma pessoa cega, né? Nunca aprendi a ajudar. O que uma pessoa cega precisa? Precisa tocar, para eu conversar com ela, né? Eu tive uma colega no trabalho cega e aí uma coisa que eu tive que aprender, e são coisas simples, mas se estamos conversando 3 pessoas e eu vou sair para ir no banheiro, eu tenho que avisá-la, porque ela pode se dirigir a mim pensando que eu estou ali e eu não estou. São coisinhas que eu podia ter vivido na minha vida aprendendo e ser uma adulta que sabe e que prevê a existência dessas pessoas, né? Não fazer de conta que não existe, ok? Bom, gente, no ensino fundamental, as matrículas no município são encaminhadas para a escola comum, próxima de casa, como qualquer outra criança, tá? Pelo cadastro. O que a gente precisa então fazer? Precisa organizar estratégias para fazer um acompanhamento dessa escolarização. Por todas as razões que eu já disse, é tudo muito novo para todos nós, correto? Nós nunca aprendemos a conviver, estamos aprendendo agora, ao mesmo tempo que se propõe uma política pública. E aí, o legislativo teve um papel muito importante em tudo isso, não é? São direitos, obviamente, frutos de luta social pelos direitos, né, da população, dos segmentos. Entretanto, o Brasil ele é exemplar em termos de ter fundamentos documentados para isso, né? E um exemplo mais recente, muito bacana, tinha um texto de ponta, lindo do ponto de vista ético, e que eu sugeriria que vocês acessassem na internet, é o texto da Convenção da ONU pelos Direitos das Pessoas com Deficiência de 2006. E qual foi o papel do Legislativo nisso? Esse texto da Convenção, então a ONU reuniu vários países, não é? E dessa reunião e discussão surgiu, produto dessa discussão foi um documento, que é a Convenção da ONU. Os países que participaram dela são países signatários desse documento, ou seja, assinaram esse compromisso pela inclusão das pessoas com deficiência. E no Brasil, esse documento tramitou por todos os procedimentos necessários e ele tem hoje no Brasil um status de emenda constitucional. Olha que bacana, não é? Então, tudo que contrariar o texto da Convenção da ONU no Brasil significa contrariar a Constituição Federal. Então, existe um embasamento legal muito importante, muito bacana, sugiro que vocês acessem, tá? Vocês têm que regular meu tempo, tá? Quando eu dou umas igual eu viajei agora assim na maionese, eu viajo, tá? Então, vou tentar ser rápido no que é o objetivo, depois dúvidas a gente conversa, tá? Nós lá na Secretaria coordenamos uma equipe chamada Equipe de Apoio à Inclusão. Essa equipe, ela faz parte da equipe pedagógica da Gerência Regional de Educação, que Miriam explicou para vocês. Aquela gerência de educação, que é a chefia imediata dos diretores da escola, está em cada regional de Belo Horizonte. Essa equipe de apoio, ela tem um papel de acompanhar as escolas de sua regional. Então, ela vai à escola, conhece os alunos com deficiência que estão matriculados naquela escola. A ideia é que ela possa observar a escola, aquela turminha, aquela criança, ajudar o professor a pensar o trabalho, a tirar as dúvidas da construção desse trabalho com essa criança, tá? Ela também tem o papel de promover um diálogo intersetorial. O que significa isso? Para acompanhar casos de inclusão escolar, é necessário, em diversos momentos, um diálogo de vários setores, correto? Eu preciso, por exemplo, às vezes conversar lá com a terapeuta ocupacional que atende aquele meu aluno, porque eu preciso saber, por exemplo, de que modo, que instrumento eu posso oferecer para ele, para que ele possa ter o melhor desempenho na escrita, já que ele tem um prejuízo motor do movimento voluntário do braço. Eu preciso conversar ali com o psiquiatra que atende
para eu compreender melhor determinadas reações em determinados momentos na escola, tá? Então é um diálogo intersetorial, com assistência, promove o diálogo com a família, tá? Bom, uma outra estratégia, então existe a equipe de apoio, ela é uma equipe gestora, mas a ideia é que ela seja uma equipe formadora também nesse diálogo com o professor ou o educador da educação infantil. Alguns alunos, em decorrência da deficiência, não possuem autonomia para atividades de vida diária. O que é isso? Né? São alunos que não é uma questão de aprender, mas não é possível, porque eu não tenho um movimento nos braços que me permita, ou eu não sou capaz de me deslocar com toda a autonomia, porque eu tenho uma deficiência física, por exemplo. Então, do cotidiano da escola, aquela criança, ela demanda determinados cuidados, certo? Por exemplo, troca de fraldas, uma higienização, um banho, um acompanhamento até o banheiro, né? Até para lavar as mãos. Temos crianças com sondas, que alimentam por sondas. Então, cada um requer um cuidado. Para ajudar a escola nesse cotidiano, existe o auxiliar de apoio e inclusão, que ele é contratado pela Caixa Escolar, não é? E ele é orientado, formado pela Secretaria de Educação, uma formação em que a saúde entra também para ensinar várias coisas, e orientado pela escola e pela equipe de apoio lá dentro da escola, tá? São hoje em torno de 700 auxiliares contratados na rede como um todo. Verificamos em determinado momento que alguns estudantes, também esse perfil de estudantes com deficiência física, seja que utiliza cadeira de rodas, seja que tem um prejuízo com redução de mobilidade, tá? Anda com dificuldade, por exemplo. Às vezes ele mora perto da escola, mas mesmo assim há uma dificuldade de frequentar a escola adequadamente. Então a gente verificava assim, bastou chover, aquela criança já não chega na escola, dependendo de onde mora, dependendo do declive da região, tá? Então, na época foi implementado um transporte para atender a estes casos, tá? Atualmente temos um carro desse, é um micro-ônibus em cada regional. Ele ajudou a muitas crianças no sentido de acessar a escola. Ele hoje já não atende a demanda, tá? E aí a gente está propondo estratégias para que a gente possa adequar a demanda desse transporte. É um micro-ônibus da prefeitura, um menorzinho, mas o mesmo modelinho, tá? Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho da acessibilidade, tá? Acessibilidade significa autonomia e segurança, tá? Então, tem que misturar os dois conceitos. A acessibilidade, ela é muito apropriada ao que eu disse da inclusão escolar, ou seja, a acessibilidade é um meio pelo qual a pessoa vai efetivamente participar, tá? Da escola, dos eventos culturais da cidade. Bom, para oferecer a acessibilidade à participação na escola, hoje existe o atendimento educacional especializado. Alguém aqui é de alguma escola que tem a sala de AEE, sala do atendimento educacional especializado? Eu vi ali, se não me engano, o quadrinho ali era deles, que apareceu no final, a Alice Nassif, que tem a Alice Nassif aqui. Tem uma salinha lá. São 19 salas em funcionamento na rede municipal, tá? São salas que possuem recursos e um professor, que é um professor da rede, que vem sendo formado para trabalhar com esses alunos no turno oposto ao da escola, para que possam ser pensadas estratégias ou recursos ou tecnologias assistivas. Já ouviram esse termo? De tecnologias assistivas? Por exemplo, vocês já devem ter visto alguém, por exemplo, com deficiência, usando o computador com uma ponteira, porque o movimento que ele tem voluntário é com a cabeça. Ele não movimenta quando ele quer, para onde ele quer o braço. Mas a cabeça ele consegue. Então ele aciona com um programa de computador. Nunca viram isso? Não. Quem já viu? Não. Da gente pensar, por exemplo, vocês já viram uma prancha de comunicação em alguma escola de vocês? Um aluno com deficiência, paralisia cerebral, que comunica por uma
pranchazinha de comunicação que tem símbolos. Então, ao invés de falar, ele aponta o que ele está querendo comunicar. Também não conhece? Então, vocês podem pesquisar na internet tecnologias assistivas, acessibilidade, vocês vão ver quanta coisa bacana que tem hoje, né? O quanto que evoluiu essa discussão e esses recursos, tá? Essas salas, então, vão ensinar esses alunos com deficiência a utilizar esses recursos para que eles possam, na escola, utilizando os recursos que aprenderam, participar efetivamente, tá? Aí os alunos cegos e com baixa visão têm o material didático produzido, acessível. O que é então? Uma pessoa cega pode ter acesso ao livro didático em braille, tá? Ao livro acessível, que é um livro num programa de computador, que ele consulta o livro e vai ouvindo o livro, tá? Ou é ampliado, em relevo, certo? Bom, existem alguns casos na rede, pontualmente, de alunos com deficiência ou com algum período em que está doente e que não está frequentando a escola, ele não consegue frequentar a escola por uma questão de saúde. E aquilo não será 1, 2 dias, uma semana, será um bom período do ano, certo? Então, em alguns casos em que isso acontece, a gente tem trabalhado com um projeto em que um professor tem uma disponibilização de uma carga horária maior, em que ele trabalha com o planejamento da escola, na casa desse aluno, e isso vai valendo pelo ano e pelo estudo dele, para ele não perder aquela etapa, tá? Bom, aí a gente trabalha a formação da equipe de apoio para que ela possa ajudar o professor, certo? Tem mais repetido. Bom, em termos numéricos, a gente tem hoje, tá? 2.494 estudantes com deficiência matriculados em escolas comuns da rede municipal, certo? Nessas salas de atendimento educacional especializado, que todo mundo fala assim, é o AEE, que são as primeiras letras da sigla, temos até então 508 estudantes. As salas vão ser ampliadas, vão chegar a 44 salas, que a ideia é atender um número maior deles, tá? São 24 pessoas que compõem a equipe de apoio à inclusão das gerências regionais, que eu expliquei para vocês, tá? 38 professores até agora, são os professores que atuam na sala de atendimento especializada atendendo a esse alunado, ok? Bom, gente, dizer para vocês assim, o interesse pelo que Miriam falou, por essa discussão, é muito bacana, é uma discussão contemporânea, né? É do nosso tempo, é no nosso tempo que a gente está vivendo essa transformação. Talvez seja o tempo mais bacana de se viver. Quero acreditar, porque daqui a muitos anos, vereadores, daqui a muitos anos, eles vão trabalhar outros desafios. Mas em relação à pessoa com deficiência, espero que até lá muita coisa tenha sido superada. O nosso tempo é o olho do furacão. O nosso tempo é o tempo da transformação, é o tempo que mais nos exige, que é para sair de um modelo que segregava, da pessoa com deficiência coitadinha, da pessoa com deficiência incapaz, da pessoa com deficiência que precisa ser protegida, separada, poupada, cuidada da sua deficiência e não reconhecida enquanto criança, não reconhecida enquanto ser humano, né? E para um tempo em que a gente precisa aprender a viver junto. Não é uma transformação simples. Exige muito de nós, exige de nós esforço, compromisso, estudo, não é? Enfrentamento, debate, força, persistência, ideal, muito ideal, tá? Então, muito bacana que vocês tenham tido esse interesse e eu fico à disposição aí no restante do tempo com vocês, tá bom? Obrigada, tá?